Noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Ortobios, live de domingo. Hoje iremos falar mais uma vez dos ortobiológicos, a importância de estudarmos esse assunto tão polêmico e que às vezes pode ser desacreditado por alguns colegas, mas que as evidências estão aqui expostas de alta qualidade. Mais uma vez estaremos juntos aqui, eu e o Dr. Davi Sadiguski, que já vai entrar aqui ao vivo. Em 2021, uma excelente revista chamada Cartilage. Esta revista ela é especializada em estudo da cartilagem e como a gente está aqui aqui no título, né, é o estudo uma meta-análise que vai avaliar o efeito do plasma rico em plaquetas na osteoartrite de joelho. Um estudo randomizado de uma meta-análise de estudos clínicos randomizados exclusivamente. Vamos lá, É Davi, isso aí. para a nossa live. Isso aí, Ronald, meu amigo, mais uma live. Tô um pouco queimado aqui da praia, né? Você não gosta de praia, mas domingo a gente também pode um pouco. É mais bacana que estamos aí juntos, mais uma live, sempre juntos, discutindo as evidências relacionadas aos tratamentos para dor, para osteoartrite, e que envolvem esse tema, como você já trouxe, que traz algumas discussões, traz algumas polêmicas, pelo entendimento, muitas vezes equivocado. Nós tivemos nos Estados Unidos, Coreia, alguns lugares fora do Brasil, vemos a importância dos tratamentos para a abordagem conservadora, melhor dizendo, não cirúrgica, e esses artifícios, essas ferramentas são extremamente importantes e a gente precisa entendê-las, como aplicá-las, como empregá-las em nossa prática clínica para termos mais soluções para os pacientes. E aí, como o Ronald já falou, a gente está falando aqui de uma revisão sistemática com meta-análise de ensaios clínicos, ou seja, já de artigos de alta evidência. E aí, o que ele fez nessa revisão da cartilagem? Revista é extremamente importante. Então, como é um comentário muito recente, né, sobre o PRP, a gente tem que pegar, obviamente, para discutir artigos que sejam de revistas que têm critérios de seleção extremamente rigorosos, não só um peer review, né, uma revisão por pares, mas que tenha de fato um certo rigor, critérios bem definidos, protocolos de aceitação desses trabalhos e análise desses trabalhos. Esse é um deles, né, uma revisão de ensaios clínicos da revista Cartilage, e aí ele avalia a eficácia com relação aos resultados do plasma rico em plaquetas e compara com outros tratamentos. Então ele pega esses ensaios clínicos que comparou o PRP com outros tratamentos, qual foram esses tratamentos que ele encontrou ácido hialurônico, corticoide, placebo. é, Ele também utilizou, aqui além utilizou a comparação também com a proloterapia, com dextrose. Então foi um ensaio clínico, uma revisão bem interessante, né, dos ensaios clínicos que ele utilizou, foi muito interessante. Essa revisão no PubMed, Cochrane, na Scopus, então ele fez uma revisão bem extensa, utilizou os critérios, né, do protocolo Prisma, da Cochrane, então foi muito bem feito também, né? E E aí, avaliou os critérios até 6 meses e até 12 meses, que é quando a gente espera mesmo que tenham resultados com os tratamentos injetáveis, na grande maioria dos casos. É uma forma de você avaliar o resultado até 12 meses, não que não possa durar mais, nem que alguns você tem que avaliar se dura menos, né? Então é isso que a gente vai trazer aqui com relação a essas revisões. ele, após fazer todos os critérios de seleção dos artigos, né, tirar as duplicatas, limpar os dados, né, para você realmente ter estudos clínicos randomizados, selecionou esses comparativos com ácido hialurônico, com corticoide, com ozônio, com proloterapia, com placebo, com salina. Ele acabou selecionando 34 artigos clínicos randomizados e recebeu 3.200
documentações, né? E aí separou, incluiu nos artigos 1.400 pacientes que foram submetidos ao PRP e 1.426 pacientes no grupo que ele incluiu no grupo controle, que seriam todos os outros comparativos. Então, uma meta-análise aí realmente ampla. A idade dos pacientes variou de 49 a 65 anos, aproximadamente, e a maioria das mulheres, né? A maioria mulheres. E aí avaliou alguns critérios que nós utilizamos no dia a dia mesmo, que é a escala visual analógica da dor, a, o OMAC, o OMAC total, o OMAC para dor, o OMAC para função, e utilizou em algum, ele conseguiu extrair de alguns artigos o COS, que é o coeficiente também muito utilizado por a gente para avaliar. Uma surpresa aqui, É, um dos artigos selecionados para compor a meta-análise foi justamente um artigo que nós publicamos em 2018. Ele está ali listado na tabela, como foi um artigo que fez parte da minha tese de doutorado, e ele incluiu. Depois é que eu estava vendo aqui, e aí a gente viu que ele incluiu. Depois eu vou mostrar para vocês. bacana. E ensaios clínicos, né, Ronald, nível 1 e 2 de evidência, todos esses critérios, aí avaliou o Walmart, COS, como você falou, o VAS. O que que a gente quer trazer, em resumo? Que relacionado à dor e função articular, que é o que esses questionários avaliam, está muito bem estabelecido entre as terapias que são aceitas para o tratamento conservador, como, por exemplo, o plasma em plaquetas. Ele comparou também com ozônio, né? Comparou com ozônio, prolo, ácido hialurônico, placebo. Então, a avaliação que ele utilizou comparativa daqueles que tinham melhores resultados ao longo de 6 e 12 meses, né? Como o ácido hialurônico e o corticoide. E aí ele conseguiu demonstrar o que a gente até já esperava, né, Rony? É um resultado bem interessante. Então, ele destrincha aqui PRP com os controles e aí mostra que ao longo dos primeiros 6 meses, é, não houve tanta diferença, não foi tão importante essa diferença estatisticamente quanto com 6 meses e principalmente ao longo de um ano, né? Então, isso é muito importante a gente entender, a gente explica isso para os nossos pacientes. E quando você pega um estudo, teve um estudo que eu considero que foi muito precipitado, da JAMA, onde ele coloca no título que o PRP era igual a placebo, mas ele avaliava durante um tempo muito curto, e quando você ia avaliar, destrinchar o artigo, você via que ele utilizava protocolos que a gente considera já ineficazes. Era a mesma história do ácido hialurônico, que a gente utiliza também muito em nossa prática clínica. Quando ele comparava baixo peso molecular ou quando ele misturava baixo e alto peso na revisão, obviamente que ia dar resultados bem distintos. Quando a gente começa a entender os protocolos ideais de plasma e plaquetas, número de repetições, tempo, a gente vê que os resultados foram melhorando ao longo do tempo e também nas evidências científicas. E aí a gente vê que realmente, quando você começa a fazer ali 3 meses, 6 meses, um ano, o PRP se destaca entre todas as outras terapias. Né? Como a gente vê aí na tabela, Ronald estava mostrando, né? Na tabela do WOMAC, você vê aqui que um mês, aí você não vê uma diferença tão significativa, né, na dor, mas quando ele vai se aproximando ali de um ano, você vê que o resultado geral no WOMAC, ele é bem significativo, né? Exatamente. Favorecendo sempre o PRP. Então, em relação ao placebo, aquele estudo bem falho lá da JAMA, né, que eu considero extremamente precipitado, ver que ele não se confirma, aqui na revista Cartilage mostrando de uma maneira bem clara. Então, aqui no gráfico de meta-análise, né, ele mostra o favorecimento ao PRP. Com relação ao ácido hialurônico, a mesma coisa. E
Com relação ao corticoide, sem dúvida, ele mostra uma diferença bem significativa, né, Rony? Exatamente. Isso bate muito com o que a gente viu no trabalho lá do doutorado, foi justamente isso. Você tem que ter a espera da ação do biológico, né? O biológico ele vai modificar ali o sítio onde ele é aplicado e ele vai fazer toda aquela modulação inflamatória, bloquear a parte aquelas substâncias que vão causar a inflamação e mais o desgaste da cartilagem e das estruturas. Ele vai estimular, ele vai melhorar o catabolismo ali, né, daquela estrutura onde ele é injetado, mas precisa um tempo. Isso aí não é imediato, né? No liga e desliga. Ele muda, ele precisa de um tempo para começar a agir, e aí as, as diferenças clínicas, a significância clínica está aqui em números, mostrando, né, que em número você consegue realmente capturar esse efeito superior a um efeito placebo, sendo favorável ao PRP. Isso já foi visto nos nossos artigos, mas aqui uma meta-análise ainda reforça ainda mais o, esse conceito da temporalidade, que precisa realmente aguardar um tempo para você ter esse efeito superior. É, Exatamente. aqui tem um artigo, você vê, né, Davi? Aqui no meio desses artigos, aqui, olha, por exemplo, esse aqui, Menezes Freire, que saiu como a primeira autora, na verdade, foi uma aluna minha na época, e a gente publicou aqui, na 64, onde tem aqui, olha, Ronald Bispo Barreto, nós publicamos esse trabalho aqui. E aí, na época, eu quero já chamar a atenção que na época a gente fez uma dose, você vê como a coisa evoluiu, né? E isso que a gente vai colocar, a gente evoluiu desde 2018, de 2018 para cá, já se vão lá quase 7 anos, né? Fora que a gente publicou em 2018, mas começou a fazer em 2015. Então é muito tempo aí na estrada. O que foi que a gente aprendeu nessa estrada para melhorar ainda mais os nossos resultados? Na época, os resultados já foram melhores do que o corticoide. A gente vê que os grupos internacionais já estão publicando realmente trabalhos bem robustos, e com protocolos ainda aperfeiçoados, né? Na época, a gente já colocava uma dose só, o volume de plaquetas era pequeno, e isso tudo a gente já modificou. Então, os resultados tendem a ficarem ainda melhores do que no ano passado. Então, para a gente, toda essa experiência, a gente agrupou não só no modo de preparo, mas também no modo de como aplicar. Nós agrupamos no Ortobios. Eu convido todos os colegas médicos a seguirem aqui o Ortobios. Nós estaremos nós temos nossos cursos online, que já estão disponíveis. Então, quem quiser acessar, é só colocar no comentário "eu quero", vai acessar o artigo e acessar também a todos os nossos cursos que estão online. E convidar os colegas a participarem do nosso hands-on, que vai ocorrer em Salvador, com pacientes reais, onde a gente vai preparar não somente o PRP, que a gente está comentando hoje aqui, mas outras técnicas de ortobiológico e de intervenção de dor, inclusive com radiofrequência. Tudo isso guiado por ultrassom. Então, basta colocar "eu quero" para ter acesso a todas essas informações, que sejam muito bem-vindos os colegas médicos, tá? E também o artigo, né, Ronald? Quem quiser o artigo, da mesma Artigo e as forma, informações. perfeito. E uma coisa que é importante salientar com relação a esse estudo, como você falou, do tempo, né, o tempo de ação, da liberação dessas plaquetas, né, liberação das citocinas, dos grânulos plaquetários, é que se você compara, pega um artigo comparando ao longo de 3 meses o corticoide, óbvio que você, primeiro, você vai fazer um estudo sem entender direito qual é a função do plasma de plaquetas, né, dos ortobiológicos,
E óbvio que você vai encontrar resultados que, se você divulga, são ineficazes, devem ser desconsiderados como resultados clínicos, né, de investigação, porque nesse tempo nós já sabemos que muitas terapias ortobiológicas não vão ter um resultado significativo. Então precisa esperar o tempo adequado, por isso que a combinação de terapias, como a gente ensina em nossos cursos, né? E quais são essas terapias, quais melhores terapias devem ser combinadas para um resultado eficiente. Lembrar que nós entendemos também muito bem com relação à combinação das terapias, e entendemos os pilares de tratamento. É uma coisa que muitas vezes alguém inadvertidamente fala, pô, mas a pessoa precisa fortalecer, a pessoa precisa perder peso, ela precisa ter uma saúde do sono, saúde mental. Nós sabemos muito bem disso. Nós, inclusive, indicamos esses tratamentos complementares, reforçamos a necessidade, fazemos o preparo do paciente, conhecido, né, na literatura como preparo do solo, para daí fazer o plasmec plaquetas ou um ortobiológico, para que ele tenha eficiência, né, para que ele seja de fato duradouro e sustentável. Não é isso aí, Ronald? Isso aí. E uma observação importante, aí, ele destaca na discussão desse artigo justamente esse detalhe que você comentou, realmente, as diferenças dos protocolos, né? E a gente está cada vez aproximando de um protocolo ideal, né? Um protocolo com parâmetros ideais. Pode não ser o mesmo protocolo em todos os grupos, mas os parâmetros de quantidade de plaquetas, dose, as misturas, as combinações, ativações diferentes, já estão sendo cada vez, esse trilho já está sendo feito para a gente alcançar realmente um produto de alta qualidade. A gente saiu daquela fase de fazer um PRP ou não fazer PRP, mas a gente está entrando numa fase de qual o melhor PRP para, para ser aplicado. E a gente no Autobis ainda destaca muito isso, que é, além do PRP de alta qualidade, quais os locais ideais para serem aplicados. Não é simplesmente aplicar uma artrose de joelho intraarticular. Então, isso tudo pode melhorar ainda mais os resultados. Então, essa diversidade de protocolos ela é discutida realmente aqui no artigo, e ele destaca também algo que a gente bate muito, que a gente fala bastante, que é a gente ter cuidado em usar o termo: você está fazendo um produto que vai regenerar a sua cartilagem. Ele a gente fala o quê? Vai controlar o processo de degradação da cartilagem e não regenerar. Esse poder Oi? de regenerar, de crescer a cartilagem, realmente isso aí a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar, e ele destaca aqui na discussão do artigo muito bem. E a gente fala muito isso na nossa mentoria, nos nossos cursos, né? Como o Ronald já convidou, também gostaria de reforçar o convite. Só basta digitar "eu quero", você vai ter acesso a todas as informações e ao artigo. Nossa mentoria destrinchamos detalhadamente as evidências e a prática, levando, como é o nosso lema, levando toda a teoria à prática de uma maneira eficaz. Eu gostaria de fazer uma observação. Alguns colegas às vezes perguntam com relação a outras terapias, né? Como, por exemplo, eu vou destacar aqui uma delas, que a gente escuta muito em nosso meio, que é o ozônio. Então, entenda que nós, do Ortobios, a gente que rodou bastante alguns lugares do mundo até a gente conseguir ter a nossa prática cada vez mais protocolada, com as mais altas evidências. Então, o que a gente busca é fazer algo que tenha evidência, que tenha um propósito, então, que a gente tem como comprovar realmente a melhora da dor, da função, e diminuir o processo inflamatório de baixo grau no longo prazo, diminuindo essa progressão desse processo inflamatório que, consequentemente, vai influenciar, obviamente, na degradação. E o ozônio, quando a gente compara com o PRP, a diferença estatística é muito grande. Então,
Porque submeter o paciente a uma substância que tem uma evidência baixa, e aí quando eu falo, mas existem trabalhos, mas os trabalhos de mais alta evidência comparativo colocam o ozônio, né, com uma eficácia muito inferior. Então, por isso que no Ortobios nós não utilizamos como uma das terapias o ozônio, já que existem outras terapias com melhores resultados, com uma longevidade maior, ou seja, uma sustentação de resultados melhores do que ozônio. Tanto é que ele nem, na tabela aqui de comparativa, Ele Davi, nem ele coloca. nem coloca ozônio. Ele coloca só placebo, ácido hialurônico e corticoide. E realmente ozônio Exatamente. Ele nem cita vale a pena. dois estudos aqui, mas não coloca nem na tabela comparativa de fato, né? Porque ele coloca na tabela aqueles que tiveram assim, um poder de comparação maior, né? Então ele nem levou em consideração na tabela dos resultados da meta-análise. É isso aí. Ele coloca, então na conclusão do artigo, ele coloca realmente que o RP comparado com as outras opções injetáveis, é a melhor opção entre PRP ácido hialurônico e o corticoide, PRP é o melhor. E o benefício da injeção do PRP, ela ocorre conforme o tempo vai passando. Então, a partir dos 6 meses é o que você tem o melhor benefício. E a gente precisa sempre destacar, né, essa coisa que assim, na época, em 2021, ele já colocava, precisa ter mais estudos para comprovar é, ainda mais as indicações. Esses estudos de 2021 para cá já estão começando a sair. A gente já discute aqui, né? Quais são as indicações, qual a metodologia de preparo, é, qual é o sequenciamento, isso é importante, não é somente centrifugar o sangue, mas qual é o sequenciamento de aplicação desse produto, quais as combinações, tudo isso já tem realmente estudos mostrando guiando as nossas condutas para termos resultados clínicos relevantes. Perfeito. Então, da nossa live, né, o que a gente deixa de conclusão, baseado nos estudos, é que essa poderosa ferramenta, a gente tem protocolos que cada vez mais se aproximam de um padrão que a gente possa reproduzir, então aumentando a reprodutibilidade dos resultados, isso é extremamente importante. E a gente quer um efeito homeostático, né, que vai afetar o desequilíbrio entre as citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, levando a uma perpetuação das vias anti-inflamatórias ou vias inflamatórias, né? E se a gente avaliasse acima de 12 meses, né, comparando esses produtos, fica muito claro que o PRP tem um benefício maior ao longo do tempo. Repetindo, qual dessas terapias seria mais favoráveis a gente repetir? Obviamente, pelos estudos, o PRP seria uma solução de escolha. É, Principalmente se a gente combinar com medidas farmacológicas e não farmacológicas, e um dos efeitos que a gente fala muito, né, que é você consegue, em relação ao custo-benefício, você consegue diminuir o uso de medicações orais com as terapias como o plasma e plaquetas. Então, isso é um dos benefícios muito grandes. E existe uma palavrinha que todo mundo se pergunta e que ficou também bem claro nessa meta-análise, que é a relação da segurança. Então, ele mostrou que ele é seguro ao longo do tempo, complicações mínimas. Então, a gente tem aí uma solução que nos traz segurança e nos traz eficácia. É, então, a gente pode considerar ele como uma solução importante aí dentro do arsenal terapêutico. Não é a solução para curar, não é a solução para regenerar, ou não é também uma solução definitiva. Sim, nós também sabemos disso, isso é importante estar bem claro,
Mas para um paciente que sofre de dor, paciente que tem uma inflamação crônica de baixo grau, conhecida como a osteoartrite, ou alguns colegas até perguntam, e na artrose, né? Quem ainda não entendeu, a artrose hoje chamada de osteoartrite, porque se sabe que essa fase fria da artrose, ela não ocorre, né? Principalmente na osteoartrose, que agora é a osteoartrite sintomática, né? né? E fora que aqui, né, fora que aqui não, a gente não está falando de ativação com terapias por onda de pressão, por onda de choque, não está falando de laser, não está falando do plasma gel, não está falando das células mesenquimais, não está falando da combinação do PRP com outras substâncias, com o próprio ácido hialurônico, né? Todos esses detalhes, com certeza, fazem diferença, né? Fora o local onde você vai aplicar. A gente não está falando aqui de cápsula posterior, não está falando de perimeniscal, não está falando. A gente, né, só está falando injeção intraarticular pura, né? E já tem resultados superiores. Quando você combina tudo isso, e esse foi o nosso trabalho, esse foi o nosso trabalho de juntar, nós aqui da Ortobios, de juntar todos esses protocolos, e a gente já vem aí. Como eu falei, nesse artigo, a gente já tem um artigo citado, um artigo que a gente publicou em 2018, que começamos lá em 2015. E de 2015 para cá, fazendo esse tipo de terapia articular. Vou te dizer, Davi, eu nunca tive um caso de um flare-up, uma pseudo uma pseudo pioartrite, né? Aquele que dava do próprio ácido hialurônico. Então, o, não tive caso de infecção. De lá para cá, zero. Isso significa, mais uma vez, o que a gente vê e o que está escrito aqui nos artigos publicados é um retrato da nossa prática clínica, dizendo que é extremamente seguro você fazer esse tipo de tratamento. E aí eu convido, por que não você associar? Por exemplo, a pessoa já faz o ácido hialurônico. Por que não associar uma terapia biológica para potencializar a sua injeção articular? Né? Então, o próprio paciente já começa a pesquisar sobre isso, e aí é melhor você estar preparado para não pegar de calças curtas, né? E você está preparado para responder esse paciente e dizer, não, eu consigo, é possível sim maximizar a terapia com do ácido hialurônico com o ortobiológico. E aí você está ali preparado para atender melhor ainda o seu paciente. Então, eu convido todos os médicos a participarem desses treinamentos oferecidos aqui pelo Ortobios, tanto online quanto o hands-on. Perfeito. E quem usa, e aí eu acho que a grande maioria aí dos médicos especialistas em joelho, quem usa ácido hialurônico não pode, em hipótese nenhuma, falar que ele é melhor do que o plasma de plaquetas ou que ele funciona melhor, porque não tem sustentação na literatura sobre isso. Não adianta pegar um trabalhinho solto. Eu já tive num board discutindo ácido hialurônico e alguém citar um trabalho bem isolado de qualidade baixa para falar em defesa do ácido hialurônico quando a gente compara com o plasma de plaquetas. Não tem sustentação. A gente já mostrou aqui, a gente precisa de um tempo de ação, um tempo de ação mais prolongado a gente tem no plasma. E o artigo cita isso, e o artigo cita também que é óbvio que você pode fazer um tratamento seguindo uma ordem hierárquica ou de preferência ou de resultados. Então, eu começar com um ácido hialurônico e aí eu depois subir o degrau de tratamento conforme a evolução, a gente pode partir para o plasma e plaquetas. Eu seguia muito essa ordem, obviamente, que hoje a gente reserva o corticoide, como sempre foi feito, né, para um quadro inflamatório inicial, de alto grau, um derrame articular. Então, nesses casos, o corticoide ele tem o seu papel,
mas ele vai ter um resultado curto. Então, você precisa de algo para longo prazo. E entre as soluções, o Plazenk Plaquetas é uma das escolhas muito interessantes. Ele reforça também, e a gente reforça esse nosso curso, mostra como fazer, mas e nas artroses mais avançadas? E naqueles graus de artrose um pouco mais elevados? A gente tem outras soluções, quando não é de tratamento cirúrgico, o paciente não pode, não vai ser submetido a um tratamento cirúrgico por diversas situações. Obviamente que aí a gente tem a solução das células derivadas do tecido adiposo. A gente já mostrou nas últimas lives um trabalho mostrando um resultado do grupo italiano, né, da Elisabetta Con, até de 4 anos de evolução. Muito interessante o trabalho também. Então, saber trabalhar com as terapias, entender as indicações, como fazer da maneira correta, como manter essa segurança já comprovada, é isso que nós ensinamos no Ortobios. Convido os colegas também a conhecerem e participarem. É isso aí, Davi. Eu acho que esse é o artigo mais um artigo que eu guardaria ali dentro daquelas pastas de artigos especiais que você pode mostrar para o seu paciente de, de bate-pronto, né? Aquela autoridade que você tem ali de, opa, eu tô, a pessoa falou do PRP, está na dúvida, é pegar um artigo como esse e mostrar aqui, ó, evidência comprovada, tá nesse artigo aqui, que isso vai realmente, você vai se sentir mais seguro até na hora de indicar um tratamento como esse, né? Então, agora os próximos Perfeito. passos para todos os colegas médicos coloca eu quero, pega, baixa esse artigo, debruça sobre ele e, e depois coloca em prática, né? Tem que começar a colocar em prática você para você se sentir seguro e ver realmente que o que a gente não importa o que eu estou falando, não importa o que o Davi está falando, não importa às vezes o que o artigo está falando, mas você vê o resultado acontecendo ali na sua frente, realmente isso vai fazer diferença e você vai se empolgar com certeza em continuar fazendo esse tipo de tratamento. Perfeito. É isso, Bom, Ronald. Eu acho que que a cumprimos aí gente missão o objetivo, né? começar cumprindo nosso objetivo e a gente deixa o convite aí. Acho que o próximo domingo não vai ter, que vai estar no meio do carnaval, então fica meio complicado. Então a gente vai ajustar e vai divulgar aqui a data da próxima live para todos os Perfeito. colegas. É isso Isso? aí. É isso aí, meu amigo. Então, Bom, bom mais uma vez estar contigo discutindo as melhores e maiores evidências relacionadas às terapias celulares. Acompanhe as lives, acompanhe nossos cursos, que com certeza o nosso maior objetivo é ter soluções para melhorar a dor, a função, e para os colegas que participam dos cursos, é poder levar a teoria à prática de uma maneira correta, sem demora, ou seja, de uma maneira bem específica, bem prática, para que você consiga estar aplicando no seu dia a dia, né? E, obviamente, como eu já falei, com segurança, escolhendo as melhores soluções, as melhores ferramentas e saber combiná-las, que é o mais importante. exatamente. Então, até mais. Nosso próximo encontro aqui, a gente vai ter com nossos mentorandos. Vamos falar justamente sobre PRP, né? As estratégias, falaremos os protocolos, incluindo PRP. Mas é para quem está na mentoria. Mentoria, quem quiser mais informações sobre a mentoria, entre em contato no direct e nossa equipe vai esclarecer todas as dúvidas. Bacana. Então, um grande abraço, foi ótimo, excelente artigo e até a próxima. Até a próxima, Ronald. Abraço a todos.